feriadão de 7 de setembro, mas aí eu digo pra você que tá acompanhando a Jovem Pan agora, e daí? Não é dia de falar de saúde? Claro que é dia de falar de saúde, sem dúvida alguma. Falar de saúde, aliás, né, Natália? Bom dia, tudo bem? Já vou assim. Bom dia. Tudo bem? Gente, o Eloy não dá um dia de sossego pra mim, viu? Aqui não é mesmo. trabalho e trabalho. Com certeza, você tá achando que só porque é feriado, domingo, sábado, não é dia de falar de saúde? Não, todo dia, né? É dia de falar de saúde. Aliás, não só de falar de saúde, mas de praticar uma boa saúde também, né, Natália? Com certeza. Acordar cedo, comer bem, ó quem fala, né? Eu sou um péssimo exemplo nesse sentido. Fazer exercício físico, né, seu Eloy? Né? Então. Não vamos entrar nesse mérito. Não, vamos falar de outro assunto. Mas vamos falar hoje de um outro assunto que também é bem chatinho, na verdade, né, Natália? Exatamente. Dor de ouvido. É uma coisa bastante comum, né? Eu acredito Super que é bastante comum e é bem chato, né? É bem chato. E sabe por que é super comum, Eloy? Porque tem muitas causas. Então, dor de ouvido pode ser causado por, né, vários problemas, e é isso que a gente vai colocar aqui hoje para alertar, né, o pessoal de casa. E tem também uma diferença entre crianças, bebês também costuma ter muito, né, dor de ouvido. Bastante. E no adulto. No adulto é um pouco menos complicado, porque ele já tem a consciência da onde está doendo e tudo mais. Nos bebês é bem mais complicado, né? Exatamente. Quais são os tipos que a gente pode ter, Natália? Eu vou começar puxando o gancho pro nosso episódio da semana passada com o Dr. Pedro, que foi fantástico. Bem lembrado. Falando dos problemas que estão fora do nosso ouvido, mas que dão dor no ouvido, né? Então o otorrino, ele acaba recebendo bastante paciente que tem dor, né, devido a problemas naquela articulação temporomandibular, que é a articulação da mastigação, que é a ATM. Como ela tá bem coladinha no nosso ouvido, quando a gente tem inflamação dessa articulação, o ouvido dói. Então, várias vezes eu recebo os adultos, né? A criança é difícil de relatar, mas os adultos sempre, às vezes, chegam falando: eu tô com uma dor, e aí eles põem o dedo, né? Bem, assim, na frente do ouvido. Aí eu já, né, que a gente já começa a suspeitar. Então, esse é o primeiro tipo de dor no ouvido. E é importante, sim, né? Independente se você acha que é da TM ou não, pode procurar tanto, né, os profissionais, os bucomaxilos, quanto os otorrinos, porque se não for da nossa área, a gente vai encaminhar pro profissional. Ou seja, meio que assim, vai para um, olha, não é meu, vai no outro, mas vai no outro e não, enfim, o importante é começar a pesquisar o que só tá vai, né? só vai, exato, tem que ir. E aí a gente tem as otites, né? Eu sempre brinco pros pacientes: você tem otite? Eles: o que é isso? Eu: não tem. Porque se você já teve, você sabe o que é, porque dói bastante, né? Que são as inflamações, é a ite, né? A inflamação do ouvido, oto-ite, né? Otite. Então, ela pode ser causada por várias causas também. Então, sempre brinco, né? Ouvido é uma das coisas que acho que a telemedicina dá para fazer, mas eu sempre prefiro examinar, né? O ouvido é muito importante a gente literalmente entrar lá dentro e entender. É o canal até o tímpano que está inflamado, então é uma otite externa, que pode ser causada muitas vezes depois de praia, piscina. É aquela otite do verão, otite do nadador, que a gente brinca, né? Que dá aquela incomodada por causa da água, da areia, do sol e tudo mais, né? E aí a umidade, normalmente, o excesso de umidade faz com que as bactérias que já moram no nosso ouvido em harmonia se proliferem mais, e aí elas causam dor, inflamação e dói bastante. Já a otite, essa do bebê que você falou, todo mundo pode ter todas, né? Mas a do bebê, normalmente, a gente chama de otite média, porque tá atrás do tímpano. E essa dói bastante, e muitas vezes a gente demora um pouco para identificar na criança, porque ela não fala muitas vezes, né? Então eles ficam com febre, ficam cansados, chora pra caramba, e a gente fica desesperado sem saber o que fazer, né? Exatamente. Nessa fase é bem difícil. Às vezes eles põem a mãozinha, né? Ficam levando a mãozinha no ouvido, é uma suspeita bem importante, né? Os pais perceberem, mas essa otite, ela também pode doer muito, ela dá uma sensação de ouvido tampado, porque o catarro, né, a inflamação fica atrás da membrana do tímpano. Então, o nosso ouvido, esse é outro mito, né, que eu gosto de falar. Mas vai entrar água no meu ouvido, tá lá dentro. Não, não tá lá dentro. Ela tá no canal até o tímpano. Nosso ouvido é fechado, não é um buraco sem fundo. Dali pra frente não vai entrar, né? Não vai entrar. A não sei que tem uma perfuração no tímpano. Mas normalmente o paciente sabe que tem, porque
tem outras questões relacionadas aí, né? Inclusive, essas otites da criança, que geram, depois de um resfriado, um grande acúmulo de catarro atrás do tímpano, pode ter tanto acúmulo que o ouvido fura sozinho e vaza a secreção. Nossa. Então, muitas vezes os pais falam, quando vazou, parece que até melhorou, que é quando os pais, às vezes, procuram porque se assustam, né? Sim, começa a vazar certeza. uma secreção lá de dentro, às vezes vem até com sangue junto. Mas eu falo, agora melhorou, né? Nossa, ele melhorou muito, porque aliviou. Como realmente, literalmente, aliviasse ali a pressão. E o bebê ou a criança, até o adulto, né? Melhora. Aí tem aquela sensação de alívio mesmo, né? Exatamente. E tem as otites crônicas, né? Que essas, em geral, muitas vezes são causadas por a gente ter tantas e tantas otites durante a vida, que o nosso ouvido lá por dentro vai ficando como se fosse machucado, com alguma sequela, cicatrizado de uma forma errada. E aí a gente pode ter problemas como perda de audição, outras questões relacionadas, né, à falta de cuidado durante essas otites durante a vida, né? Esses normalmente não doem, né? Os quadros mais crônicos de ouvido não costumam doer muito. Olha que coisa, então, quer dizer, na verdade o quadro que seria pior, né, para a saúde do nosso ouvido, tem mais essa, ele não dói, então ainda normalmente não. Tem o risco de você estar com um problema mais sério e nem tá percebendo, né? Sim, é um quadro mais, muitas vezes, silencioso, né? Tem até uma otite que chama otite silenciosa, né, dentro da medicina, e a gente às vezes demora mesmo para conseguir identificar, né? Sim, é exatamente isso. Então, é sempre importante, né? É esperado, muitas vezes, que as crianças vão apresentar algum tipo de otite durante a vida, mas é sempre legal, né? Depois que apresentou esse episódio, foi a um pronto-socorro, procurou ajuda, é legal procurar um otorrino, né? Vamos dar uma olhada com atenção, vamos entender o que aconteceu, acompanhar, ver se não vai acontecer de novo. E tem mais um tipo de otite que eu gostaria de comentar, que é uma otite que acontece depois do resfriado. Então, a gente trata aquela dor, aquela febre, às vezes tem que entrar com antibiótico para matar uma possível bactéria. Só que a pessoa fala assim, eu melhorei, mas eu ainda tô com o meu ouvido tampado, parece que eu tô naquela sensação de sobe e desce serra, né? Porque muitas vezes o catarro tá lá dentro, numa maior quantidade atrás do tímpano, não tá mais infectado, inflamado, então a pessoa não sente mais dor. Mas ela fala, normal eu tô escutando menos. E tem alguma coisa que não tá bem, né? Exatamente. Tanto a criança quanto o adulto, né? Mas é bem comum na criança. O pai fala assim, parece que a gente tá tendo que falar mais alto com ele. Parece que ele fica, toda hora, né? A criança realmente não tá conseguindo entender. E aí a gente tem que examinar, né? Tem que muitas vezes fazer exame de audição para constatar que tem ali uma perda, muitas vezes temporária, até que esse catarro escoe pelo canal que liga o ouvido ao nariz. Que coisa. Que é a tuba auditiva. É aquele mesmo canal que quando a gente assopra, a gente equaliza a pressão subindo e descendo a serra. Certo. Ele é o ralo que tem que drenar o catarro, né? Depois de um processo infeccioso. E esse processo pode permanecer, quer dizer, na verdade, é o que você comentou, de repente a pessoa teve um resfriado, sarou do resfriado, tá tudo bem, mas na verdade ainda tem essas resquício, né? Resquícios, exato. Não chega a ser uma sequela, mas ainda ficam esses resquícios, não é uma né? sequela, assim, pode se tornar crônico, né? Aquele catarro acaba ficando tão grosso, a gente chama de glue, né? Que é cola em inglês, glue ear. Muitas vezes ele fica tão espesso que ele parece uma cola mesmo. Que aí ele não desce sozinho, aí você vai precisar fazer um tratamento mesmo para poder resolver esse problema. Exato. Tem algumas questões, né? Como tratar o nariz, porque o nariz é o ralo do nosso ouvido. Essa né? foi boa, gostei. Muitas vezes, eu sempre falo isso para os pacientes todos os dias, né? O nariz é o ralo do ouvido. Então, quem são os pacientes que às vezes têm mais tendência a ter esse tipo de otite, que é a otite secretora ou serosa, porque tem uma secreção ali dentro parada, né? São pacientes que muitas vezes têm um grande desvio do septo nasal, tem uma rinite ou uma sinusite importante, são mais secretivos porque o ralo é ruim. É exatamente isso. Aí a coisa fica encrencada, né? O escoamento não fica bom. A gente fala brincando, pessoal, mas é claro que é um assunto super sério, é importante, como a Natália falou, principalmente essa questão de você, depois de ter uma situação dessa, né? De dor de ouvido, dor de ouvido, uma coisa simples, coisa banal, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer um acompanhamento, principalmente, especialmente, se é uma situação que começa a acontecer com uma frequência um pouco maior do que o que é esperado, exatamente, né? Então é a nossa máxima, né, Natália? Nossa frase preferida aqui, na dúvida,
procure um especialista e se cuida direito. Não fique esperando para depois não, viu? Exatamente. Natália, esse assunto rende também, hein? A gente tá cheio de assunto que dá para ficar indo e voltando, porque tem muita coisa, bom, né? É isso aí. Bom, é o seguinte, se você ficou com alguma dúvida ou se de repente você tem alguma sugestão ou alguma dúvida sobre o que a gente estava conversando aqui, né, Natália? Ó, Instagram, @Natália Rezende Otorrino. É sempre bom a gente lembrar que Natália não tem H, Rezende é com Z, @Natália Rezende Otorrino. Pode mandar lá um inbox que a Natália tá sempre de olho, né, Natália? Com certeza. E aí a gente traz aqui para conversar com todo mundo no Falando de Saúde na Jovem Pan, aqui dentro do Rock and Pop. Isso mesmo. Natália, você vai aproveitar o resto do feriadão, né? Ah, agora eu agora vou, né? Pode, você né? vai Agora deixar? Tá liberado. Agora pode. Então tá bom. Mas eu continuo por aqui, porque a gente ainda tem prêmio da hora, tem muito Rock and Pop ainda até as 10 da manhã. Então tá bom, vou estar escutando ali no carro, curtindo junto. Aí, fechou. Natália, valeu, obrigado mesmo, bom feriadão pra você. Eu que agradeço. Quinta-feira que vem, falando de saúde aqui na Jovem Pan, hein? Exatamente. Eu vou guardar um spoiler pra gente, eu tô planejando aí um convidado especial. Aí eu gostei. Pessoal, hoje eu não vou deixar ela falar, não. Que maldade, né? Natália, valeu mesmo, viu? Grande abraço. Obrigada, Eloy. Bom feriado. Pra você também.